Mas justamente naquele ano, em 76, eu já não era mais aluna dele, meu filho nasceu dia 12 de julho. Então eu estava na maternidade, foi um parto difícil e não deu para ligar, não existia celular naquela época. E ele nervoso, ai que bom que você está bem. Foi o único ano, porque mais tarde eu viajei, Paraguai, Argentina, aquelas viagens lá no café do Paraguai com meu filho. Pois lá do orelhão, eu liguei para ele 14 de julho. Não fique nervoso, eu não estou aí, mas não esqueci não. O único ano que eu não cumprimentei foi porque eu estava na maternidade. Então, muito querido. O Jaime sabe. Quando era vivo, eu ia na casa dele. Eu também sou. É? Eu também sou. Você também. Também sei. Você também sabe. Mas ele era maravilhoso. Eu estou vendo ele dando aula. Ele escreveu exceção na louça, bem grande. Nunca mais errei, nunca mais esqueci. Meus alunos nunca mais escreveram errado. Tudo que eu sei de português, eu devo a ele. Tudo. O gosto pela leitura, a gramática, eles sabem, Dona Marília de Dirceu, brincávamos tanto a respeito disso. Nossa, apaixonada. Tanto é que eu fiz magistério, prestei física e matemática, que eu odiava. Meu pai me insistiu, falei, pedagogia eu não vou fazer, me recuso. Passei, infelizmente, mas nem tranquei a matrícula, sumi. Aí comecei a lecionar no colégio dele, mas quando eu me formei professora, nós éramos em 27 só normalistas, infelizmente, depois acabou até o curso. E eu cheguei para elas, eu que comandei tudo, como sempre, né? Tempo falante, tivemos jantar, tivemos sessão solene, tivemos tudo por conta, mas eu falei para elas, eu faço tudo. Mas o paraninfo da nossa turma vai ser o Sr. Luiz, porque senão eu não faço nada e não participo. Ah, mas por quê? Porque eu gosto, não me interessa. Ou o Sr. Luiz ou ninguém, porque eu nem apareço. E ele foi nosso paraninfo. É muito orgulho ter as fotos aqui. No Ribeirão, uma das últimas turmas, se não a última, porque eu me formei em 73, né? Mas eu falei, a única coisa é o professor Luiz Martins, que eu tenho a foto dele me entregando o diploma, as palavras dele maravilhosas, e oradora da turma para variar, mas, nossa, inesquecível. Amo. Não existe. Conheci a Dona Elvira, nós temos um centro cultural, a gente conversava bastante, as crônicas dela no jornal, mas ela não, nem eu, se você perguntasse para mim, não existe. Amo. Se uma Estudei com o Jaime. Tudo isso que é lindo para falar dele, né? É? Se uma aluna tem tudo, amiga, né? Tem tudo isso para falar dele, quem dirá o filho? O que diremos do filho? Então, gente, realmente a gente chama de bate-papo, porque quem conheceu o professor Luiz, seja como poeta, como ser humano, como professor, aberto para falar. E ficamos emocionados, né, com o depoimento da Silvia. Sempre sobe desse amor. Posso ter mesmo, os choquezinhos com o senhor Jaime, né, colega? Mas ele... Tinha ciúmes, Jaime? Não, choquezinhos, não é ciúme não. É que ele andou agora escrevendo vezes aquelas crônicas maravilhosas que ele escrevia. Estou falando, eu sou muito sincera, chega a ser bocuda. Mas agora ele partiu meio para a política, lá da política. Não é parte que eu escrevo diariamente. Eu sei, cansa, não, eu morro de pena de você. Eu morro de pena de você porque a situação talvez force isso. Mas a gente teve umas coisinhas assim, e ele não. Ele sempre, seu pai, a única diferença, ele nunca falou. Era de uma humildade, de uma diplomacia. Não adianta, eu amo, não adianta. Se alguém falar mal dele aqui, apanha. Eu descobri esses dias um poema inédito dele. Um poema bem circunstancial. Trouxe até no papel, né, que ele escreveu, na velha máquina Olivetti. Ele não chegou à era do computador, né, pelo menos não chegou a usar. Né? Não. Já tinha em casa, né? Não, infelizmente. E a letra dele é linda. E ele gostava muito de Eduardo. Ele nunca foi um poeta assim, local, né, de uma cidade ou de outra, mas esse poema eu achei interessante, eu peguei lá, fala de Eduardo. Gostaria de ler para vocês.
infância viva. Meu pai vivo, as andorinhas vivas de São Carlos. Que ele passou toda a infância dele em São Carlos, a adolescência. Nasceu em Maria, né? Desculpa eu falar algo, mas tem um poema dele aí neste livro que eu li, aliás, ótimo, excelente, e também ele fala de andorinhas, mas assim, pelo que eu me recordo, não está especificando em qual local, mas acredito que seja naquela época em que apareciam as andorinhas ali na matriz. Então achei muito bonito o poema. Aliás, são vários poemas que ele tem nesse livro, que é muito bonito. Se eu tiver o prazer de ler alguma coisa, eu gostaria muito. Tá. Por favor. Mas por enquanto eu filmo. depois eu arrumo um espaçozinho para poder ler. Tem tanta gente que vocês têm que me brecar. Já que eu entrei no assunto, gostaria de falar mais um pouquinho sobre esse livro. As impressões que eu tive foi muito assim, como ele gostava muito de cinema, tem muitos poemas impregnados assim, falando sobre atores e atrizes da época dele, que eu gostei muito. Ele tem um poema aí que está muito atual, sempre vai ser porque ele está falando do Chaplin. E ao lado, por uma feliz coincidência, ele está falando de uma coisa que está tão atual e da situação da época que era do professorado. Então, eu comecei a ler, eu pensei assim, eu vou escolher esse aqui para estar interpretando no dia. Depois, não, esse aqui não, mas depois, sabe, foram aparecendo um melhor que o outro. Daí, na minha cabeça, né, eu defini assim, se eu puder ler, o do Chaplin, que é muito assim, intenso, denso, né, e também do professorado, que para a época está muito atual. E ele fez uma coisa muito interessante no livro, que é a sequência do tempo, e aí faz jus o título, né? O suor do tempo, porque ele começou numa situação legal assim, de colocação de poemas, de quando ele começou a escrever e foi até o final. Então, por aí dá para pegar também a história dele, que eu não sei, você é filho, deve saber mais que eu. Mas a impressão que eu tive é que ele viveu em São Paulo, depois ele veio para o interior, e acho isso. Não, ele nasceu em Tietê, morou em São Carlos, perdeu a mãe com 1 ano e meio, né? Foi criado pelo pai, meu avô. Ele fala da questão de vida e morte, não? Fez faculdade em Campinas e fez o ensino médio aqui em Rio Claro, porque em São Carlos, na época, não tinha ensino médio clássico. Mas ele chegou a mudar para Rio Claro? Mudou um ano aqui, a pensão antiga pensão avenida. Isso eu não sabia. Em 1943, e ele ganhou um prêmio importantíssimo. Ganhou a maratona euclidiana representando o Rio Claro. Foi a única vez que o Rio Claro ganhou a maratona euclidiana, em São José do Rio Pardo. Ele fez faculdade em Franca. Merece uma homenagem a uma pessoa dessa. Ele fez faculdade em Franca. Não, a faculdade foi na PUC de Campinas. Franca ele foi depois lecionar lá. Já formado, né? E os seus parentes? Não tem Marília no meio, alguma coisa? Não, Marília é minha mãe. É Tietê, Marília é sua mãe, eu sei. Não, eu sei, mas a cidade. Parece que... Não, não é nenhuma ligação. Aquelas tias suas que você fala são de Tietê. Piracicaba. 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 Uma boa morte. Tá. Nossa, não é uma pessoa que merece uma homenagem? Gente, está sendo. merece. Isso eu não sabia. Não, na realidade, eu acho que como professor, ele era muito humilde. Como professor, ele foi muito homenageado. Né? Tanto que ele tem escola, tem nome de Escola do rua. Novo Vento. Franca. Isso eu sei. Em Franca. Mas eu sou uma de todas as homenagens depois que morrem. Eu vi mesmo no Google, eu falei, ué, mas nome de rua, né? Lá em França, eu fiquei pensando. Tem uma escola. Então, como professor, na realidade, ele foi reconhecido. Talvez não tanto quanto devesse mais foi. Agora, como poeta, a gente precisa fazer esse reconhecimento. Mas o reconhecimento está impresso. Sim, está impresso. Não, assim, claro, entendi o que você disse, mas Colocar isso. a imortalidade está nas palavras que ele deixou aí no livro. O trabalho dele, né? E como nós somos um grupo de estudos, a gente está estudando autores já falecidos
vida, mas não só poetas quanto escritores, né? Mas principalmente poetas, devido à agilidade para a gente poder ler e comentar, né? Mas o nosso grupo, ele é bem assim... Eclético. eclético, sabe? Nós temos o Nilo, ele é cantor, ator, compositor, diretor, músico, deu show aqui no nosso sarau, nos ensaiou, foi uma maravilha. Quem perdeu não sabe o que perdeu. Você esteve presente, né? Não, aqui é a minha primeira vez também. Ah, tá. Então foi assim maravilhoso. Quem esteve aqui está pedindo bis até agora. Sabe? Então foi. Eu falei, gente, a gente tem que colocar em destaque essa pessoa. Nem que seja na nossa reuniãozinha simples, né? Eu acho importante que seja nesse espaço, né? Esse espaço. Sim, esse É espaço. muito significativo para ele, para mim também. Meu primeiro livro eu lancei aqui em olha 1977. Exatamente. Olha lá. O Senhor do Tempo foi no Centro Cultural que ele... Não, só no tempo foi no espaço. Avenida 1 a 3. No arquivo. Não, nós se transformou em banco. Unibanco, ali era Unibanco. Na época estava sem Eu achei que nada. tivesse sido no Não arquivo. havia nada. Não. Eu não dou, porque o meu tem uma dedicatória especial. Eu estou aqui à vontade, gostaria que todo mundo, né? Dona Terezinha, não tem nada mais para contar pra gente também? Como eu falei sobre Conta algumas particularidades. Como ele conheceu Dona Marília, que é um amor maravilhoso também, né? A Dona Terezinha vai contar. Conta aí, Dona Terezinha. Eu vou contar agora. O Jaime foi meu conselheiro no arquivo durante o período que eu ocupei a superintendência. Foi ótimo, muito bom. Acontece que depois da declaração da professora Ivanira, eu não tive dúvidas. Fui para o conselho, numa das reuniões, e propus o lançamento de um livro do professor Luiz Martins. Quer dizer, não houve nem muito uma consulta. Contei que, pasmem os senhores, que o conselheiro estava presente. E o tempo passou e eu perguntei, mas e aí? O que aconteceu? Não estava saindo e não saiu o livro. Aí uma amiga íntima do Jaime, Sandra Baldecindo, que também faz um trabalho bonito, é uma pessoa muito interessante, chamei a Sônia e falei, mas aí o livro. O Jaime disse que, olha, não tem condições no momento de fazer isso. Eu não sei se as condições, que o acervo estava muito... Justamente, esses cadernos do curta-metragem é justamente o material que eu teria que selecionar, compilar. E Até a infelizmente Cristina também, que você lembra que você falou comigo? não saiu o livro. Valeu a sua intenção. Mas, de fato, Mas é eu um material senti muito, material muito extenso. Mas aí a Sônia, inclusive, me propôs, Não, deixa... a Sandra, você fala. Sandra, aliás, Mas de fato ela também não falou mais sobre o assunto. eu me proponho. Houve da parte dela essa intenção, mas na prática não houve. Porque era muito material, ela Uma mesma. pena. Ela Então, mesma se mais assustou uma com o razão, material. né, do oportunismo, da homenagem, do trabalho. Valeu a iniciativa. Nossa, Era maravilhoso. Ele foi 5 anos seguidos, meu professor. Durante 5 anos. E num deles, né, Jaime? Nós fomos colegas de classe e seu pai o professor. Ah, sim. Lembra-se? Claro. Porque quando nós saíamos do ginásio, vou falar nos termos antigos, quando nós saíamos do ginásio, felizes da vida, graças a Deus, agora eu vou para o clássico outro, agora eu vou para o científico, para ficar livre de matemática, biologia, química. De repente, a Esther Figueiredo Ferraz fez aquele bendito, sei lá o quê, colegial unificado.
Quando fomos para o primeiro colegial, 2 anos de todas as matérias de novo. Lembra, Jaime? A gente queria morrer, porque tínhamos que fazer 2 anos de tudo de novo. Química, física, matemática, porque quando a gente só queria português, inglês, a parte de humanas hoje em dia. Foi traumático demais. Então, 2 anos nós ficamos nessa tortura, para depois optarmos 2 anos. Ou seja, humanas e exatas mais um só para o vestibular. E o normal, que era o antigo normal, magistério, mais 2 anos. Então, eu tive 4 anos de colegial, né? Entre aspas. E 4 anos com ele, felizmente. E mais um que foi da 8ª série, que ele foi meu professor também da 8ª série. Então, enquanto... Sabe aquelas meninas que só faziam normal para casar, nunca foram professoras, nada, deixando a unha embaixo da carteira, fazendo qualquer coisa, lendo revista de fotonovela? E a Silvia na primeira carteira sugando, porque era uma sumidade. E ele trazia os recortes para mim, sabe? Da Folha de São Paulo, do Estadão, para eu estudar. É inesquecível. E conversava comigo e eu anotava minhas dúvidas, saía no recreio, ele tirava todas as minhas dúvidas. Espetacular, espetacular. Se eu tivesse prestado o que eu queria e meu pai tivesse deixado eu ir para fora fazer letras, não me deixou porque ele pirou a Kombi para Piracicaba. E não me deixou em Campinas porque eu teria que morar lá. Eu falei, mas eu fico no pensionato, eu trabalho. Não deixou de jeito nenhum. Foi uma pena, eu garanto que eu teria passado em primeiro lugar lá, graças a ele. Porque, maravilhoso. Ele conseguiu que eu lesse Vidas Secas, conseguiu, porque eu segui a risca a folhinha dele lá. Mas o Érico Veríssimo eu joguei ao longe mesmo, eu não suportei. Ô Silvia, mas você fez uma bela homenagem a ele, né? Nossa. Você teve um filho dia 12 de julho. 12 de julho. É para não esquecer mesmo. E a preocupação, me senti tão lisonjeada, ele procurando meu telefone, porque eu falei, só quando eu morrer, que eu não vou cumprimentá-lo. Nossa! Ele falou, Marília, ele contando para mim, liga, o que aconteceu com a Silvia? O que aconteceu com a Silvia? Ele ficou nervoso. E lá, e não esqueço isso também, quando meu filho tinha 7 anos, que a gente estava lá no Paraguai. Calcule só, hein? Do Orelhão, de Foz do Iguaçu, com fichas, eu liguei na casa dele para cumprimentá-lo. Ó, não fica nervoso, eu não estou em Rio Claro, mas eu estou viva. E não esqueci, não. Voltando àquele assunto de cinema, me lembrei agora, nosso amigo o Carlos Dalia, morou uma época na França. E ele enviava para meu pai, todo mês, Dalia, o cahier de cinema. Tinha artigos do Godard, dos grandes cineastas do Nouvelle Vague. Isso foi durante mais de um ano, não, Dalia? Que beleza. E eles trocavam também correspondências. Jaime, mas eu não sabia que ele tinha feito, estudado aqui. Ah, sim. Nossa, isso eu não sabia. Tá vendo quantas coisas a gente não sabe dele? Quanta coisa. Né? Vamos ver se a gente consegue compilar tudo isso. Ele que me diz que não é sublime, é sublime. Ele era... Que o verbo pôr... Por que o verbo pôr é da segunda conjugação? A senhora sabe? Tem 4 anos de escola. Porque vem do latim poer. Inesquecível, simples, direto e reto, maravilhoso. Silvia, assista o filme tal. Eu sou cinéfila até hoje, cada porcaria que tem hoje em dia. Onde assisti no Cine Cultura, não sei se vocês sabem, todas sextas, 10h30 da noite, na Cultura, tem Cine Cultura. Ontem foi a Cinderela em Paris. Ontem. Então eu gosto de filmes antigos. Na TV Cultura. Na aberta mesmo, no canal aberto mesmo. Cada semana é um clássico. Dá licença, então, eu poderei naricar na obra do senhor Luiz Martins Rodrigues Filho. Como a gente fez com o Vinícius, então eu vou fazer com a dele, porque eu penso assim, quando a gente conclui um livro, que é uma obra, e que deixa uma marca profunda, todo livro, para mim, é claro, para todos nós, tem o seu valor. Mas quando um livro deixa aquele algo assim que a gente fica pensando, olha como foi aqui, o que aconteceu lá, e eu estou captando pelas suas palavras a história da época. Hoje a gente vive num mundo tão
tumultuado, cheio de coisa, internet, uma rapidez de comunicação, mas eu acho que dentro de tudo que a gente comunica, a gente acaba comunicando nada. Né? Então eu acredito que a obra impressa ela vai perdurar assim por muitos e muitos anos, né? Se Deus quiser, porque é aqui que fica a marca, não só da poesia, mas também da história. Então eu gostaria de interpretar, né, narigar, como é o nosso termo, Carlitos, o garoto circo, em busca do ouro, à espera da amada intangível, a dança dos pães. Luzes da cidade e a ceguinha encontrada pelo vagabundo e encontrando-o sem sentimentalismo. Tempos modernos, o homem triturado pela máquina e ela imprimindo as cores da aurora humana. O grande ditador, na distância, o bigodinho se agita frenético e o próprio nazismo ganha notoriedade. Monsieur Verdugo, Carlitos se afasta com sua tosca bengalinha, vara de condão, instrumento do humano, com suas botinhas cambaias, com sua imensa ternura, sem censuras senatoriais. Luzes da ribalta, surge Calveiro. O riso de Carlitos, dor escondida, em tanto fraternal, volta, embora o fim aparente seja a mágoa, instalando-se nos amplos corações sensíveis. Agora, um rei em Nova York, sempre Carlitos. A ternura não se disfarça, embora faça muitas tentativas. A humanidade intacta se estende sobre os homens e estes a apreendem no ar, no voo do pássaro, na pantomima e sempre desprezado, escarnecido e imenso Carlitos. Charles Chaplin, irmão de todos nós. E ainda eu gostaria de continuar com o poema ao lado vizinho, o poeminha do professor. O professor recurvo, o pigarro presente. Fora da fronteira, perdido em algum recanto, num labirinto de livros e tolices escolares, desmembrado das outras, inclusive das suas, não tem a inocência das primeiras águas, mas procura no bolso do avental um lápis sem ponta para anotar as faltas. Assim se apresenta em frente à lousa, que encherá de verdades minúsculas e didáticas, e que não deixarão nossa moça na alma álacre dos jovens tarzãs e das jovens envoltas em solitários sonhos, ausentes da gramática como ele da vida. Assim, um dia falando, vagamente falando, com sua voz fofinha, em distantes reivindicações salariais, se apresentará à sala deserta, de lousa branca e sem carteiras, onde o mestre sisudo o fará passar pelas torturas miúdas de uma gramática totalmente, fatalmente a única, não sujeita a revisões. E a aula terminará com a sala vazia, ausente de pardais, um tinteiro derramado sobre a página branca. 1958. Puxa vida. Bem fácil. Bravo. Esta primeira poesia que você apresentou é da sua Lavra ou é dele? A Não, primeira? É dele. É dele. Ah, tá. É que eu aproveitei porque eu vi sentido assim, enquanto você estava lendo, né? Eu estava me envolvendo, né? E eu pude perceber que ele fez assim, ele teve um capricho até para dar jus ao título, Suor do Tempo, porque ele foi pondo assim, expondo a cronologia, acho que deve ser 1940, depois 40, foi para 80, eu acho, né? No início está 1940, depois foi para, não, acho que 1927, algo assim. Ele fala da infância dele no início do livro. Depois ele vai prosseguindo até chegar nos anos 70. Essa aí está no meio do caminho, mas ele está falando assim de Chaplin, né? Mas pro final do livro ele dá a entender que ele era assim, gostava muito de filmes, tal, cinéfilo.
E dentro da situação ali que eu estava lendo, quando eu estava assim, envolvido com o livro, eu pude sentir que o que ele estava falando de Chaplin tinha a ver com o professorado. E um poema estava ao lado do outro. É por isso que eu li os dois. Legal, legal. Eu acho que eu fui mais feliz para ler, para leitura, para interpretar o Chaplin, porque o outro eu fiquei meio assim confuso, mas... Não, estava tudo já é ótimo. Eu só fiz a pergunta porque você falou que ia dar a narigada. Não, é porque Eu a falei, gente já está deixa eu acostumado ver se eu com consigo separar o esse que é coisa caminho, que não é. então eu falei, deixa eu narigar o dele também, ó. Ótimo. Vinícius, então a gente prossegue, vai com Jaime, eu ele. nunca perguntei para ele, mas por que essas duas páginas dedicadas aos mortos? Tem alguma relação? Não, Ele são- fala de morte, É um dos temas que ele finados. abordava muito, abordava. né? É Essa forte. menina Vida tem e alguma morte. relação pessoal? Não, Menina Me Morta. toca muito. Não. Está pequenina, encerrada na terra como somente em duro cofre. Como semente em duro cofre. Alguém algum dia a fará Eu gosto germinar? muito desse poema. E eu amo esse poema. Mas não é para ninguém especial que Não, eu saiba. ninguém especial. Certo. Eu também gosto muito. Será que é o livro dele? Germinaria. Eu tinha paixão pelo livro de cinema. Com licença, Claro. aqui eu vi os mortos tem primeiro, depois segundo, terceiro, quarto e quinto. Me dá a impressão de que são pessoas familiares, que ele fez para pessoas da família. Não deixa claro isso, né? Porque aqui ele fala Não, acho que sim, do né? pai, Ele fala das vozes que ele não conhecia. pai, né? as sim. avós, Tem uma ele especial fala do pai. da família, Desse né? poema sim, né? As avós. Pode ver, pode ver. Ele fala que das avós, olha, com licença, os mortos. Não conheci nenhuma de minhas avós. Nunca vi sequer nenhuma fotografia delas. Sei-lhes vagamente os nomes. Oliva, mãe de minha mãe. Ana, mãe de meu pai. Não as tendo conhecido, não sabendo delas nada mais que os nomes, em alguma parte obscura de meu ser, deve haver algo que remotamente as lembre, algo de mim que elas iluminam. Nossa. É tremendo isso daqui. Avó é muito importante na nossa vida, os E ele avós. perdeu também a mãe com 1 ano e meio. É tremendo Ela isso. tinha 25 anos quando faleceu. O seu avô foi em São Carlos. Ele tem um poema falando. Ele era Dá de Tietê, licença. mas morou em São Dá Carlos. licença um pouquinho. Não, o seu avô Como que faleceu em você São chama, Carlos. velho? São Carlos. Então, mas faleceu lá. Eu falei, eu estava conhecendo, eu falei, caramba, tem que perguntar. Tudo bem? Tudo bom, Letícia? Então, na Nós verdade, estamos homenageando o professor Luiz Martins, você não quer? Maravilhoso. Mas já viu a da menina? Eu vi que você está ali meio antenada, eu vi que eu te Conheço, e eu Falei, peraí, vou ter que interromper. se ela quer fazer uma... Na verdade, a desculpa eu não queria interromper. Tudo bem? Para esperar. Ah, O entendi. Wagner, a gente viu na internet e o Wagner escreve, ele gosta de poesia. Legal. Deixa eu desligar. Você pode ler. Meia hora de filmagem.